14 sobreviventes do furacão Irma, que estavam na ilha caribenha de São Martin, chegaram por volta de 1h30 da manhã desta quarta-feira em Brasília. 7 brasileiros e 7 estrangeiros estavam a bordo do avião da Força Aérea Brasileira. Dos passageiros que chegaram à capital do país, 4 seguiram para outras cidades e outros 10 passaram a noite em um hotel. Durante a passagem do furacão Irma, pelo menos 8 pessoas morreram e cerca de 20 ficaram feridas. Os ventos chegaram a registrar 295 km por hora. A ilha de São Martin, no Caribe, ficou 95% destruída. Todos os prédios foram atingidos, incluindo o hospital. Mesmo com o resgate, ainda existem brasileiros presos nas ilhas de Tortola e Turks e Caicos, que fazem parte das Ilhas Virgens Britânicas, também atingidas pelo furacão. O Itamaraty informou que já está em contato com o governo do Reino Unido para planejar a volta dos brasileiros. O Ministério das Relações Exteriores também está monitorando a situação das famílias que estão nos territórios afetados. Aí essa ajuda importante do governo brasileiro. Exatamente, eram 32 brasileiros que estavam nessa situação e então a FAB mandou esse avião aí. O detalhe é que esse avião foi disponibilizado pelo próprio presidente Michel Temer, é o avião que ele usa para viajar para cima e para baixo. Finalmente encontraram uma utilidade para esse absurdo que é a manutenção de 18 aeronaves de transporte de passageiros para levar a autoridade para cima e para baixo, né? Agora foi uma utilidade que o Brasil aprova. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou nesta manhã um projeto que obriga o preso a pagar pela tornozeleira eletrônica. A proposta tem caráter terminativo, o que significa que não precisa ir a plenário e segue direto para a Câmara dos Deputados. O custo médio do equipamento é de R$ 300 por mês e, se aprovado em definitivo, o projeto vai significar uma economia na casa dos 20 milhões ao ano aos cofres públicos. O ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, autorizou a abertura de um novo inquérito contra Michel Temer. Dessa vez, a acusação é que o presidente teria recebido propina na edição de novas regras para a exploração de portos. Segundo o inquérito, Temer e o ex-assessor Rodrigo Rocha Loures beneficiaram uma empresa no Porto de Santos. Temer é apontado ainda como líder da quadrilha em relatório da Polícia Federal e aguarda mais uma denúncia de Rodrigo Janot. A resposta do presidente às acusações de corrupção foi reunir a tropa. Pelo menos 28 aliados, entre ministros e deputados, tomaram café hoje no Palácio da Alvorada. Quem traz os detalhes ao vivo é a Renata Dourado, então foi para reunir ali os aliados no Congresso, né, Renata? Pois é, ele quer fortalecer essa base, né, Rodrigo, para as votações que o governo considera importantes, também para barrar uma possível denúncia aí que possa vir do Procurador-Geral da República. Então, segundo ele, foi um café da manhã informal. Muitas pessoas participaram, líderes partidários, líderes de bancada. Pra você ter uma ideia, 15 ministros estavam presentes, ministros de peso, boa parte também da equipe econômica. Ele usou muito termo, aí você vê as imagens, né, das pessoas entrando, ele usou muito termo, Rodrigo, pare e compare. Claro que sem citar o governo da ex-presidente Dilma Rousseff, mas citou dados econômicos. Disse, por exemplo, que quando ele assumiu o governo, a inflação estava em quase 10% e que hoje está em 2,46%. Falou sobre o aumento de exportação, safra de grãos, os postos de trabalho que aumentaram. Ele deu um número aí, mais de 103 mil só este ano. Enfim, foram vários dados, queda de juros, aumento do número de empregos, foram vários dados que o presidente deu na tentativa aí de tentar convencer realmente esses líderes partidários, porque o que ele falou? Ele inclusive chegou a dizer o seguinte, que ó, lá para março, abril do ano que vem, nosso governo vai estar tão positivo que você deu a entender, né, que todos seriam reeleitos, porque teriam dados positivos para mostrar para os próprios eleitores, porque é óbvio que a gente sabe que os parlamentares, deputados e senadores estão bastante preocupados com a eleição do ano que vem. Por isso, essa dificuldade de aprovar a reforma da Previdência, por exemplo, que ele citou, disse que é muito importante, vai ajudar nesse processo econômico do Brasil também e pediu para que os líderes partidários repassassem essas informações para os respectivos deputados, respectivos senadores, para exatamente fortalecer essa base. A gente lembra aqui que hoje o Supremo Tribunal Federal vai analisar aquele pedido de defesa dos advogados, né, de defesa do presidente Michel Temer, para que o Rodrigo Janot, o Procurador-Geral da República, seja afastado de toda e qualquer ação envolvendo o presidente da República e, com isso, ele seria impedido de apresentar uma nova denúncia. Então, hoje o Supremo vai analisar isso.
A tendência é que o Supremo não acolha esse pedido da defesa do presidente Michel Temer e, com isso, o Procurador-Geral da República deve apresentar ou uma ou duas denúncias, como nós já falamos aqui, por formação de quadrilha e tentativa de obstruir a justiça. Então, essas duas denúncias devem ser apresentadas essa semana, porque a gente também lembra que o Procurador-Geral da República permanece no cargo só até domingo. Então, até lá, ele deve apresentar essas denúncias que necessariamente tem que passar pelo Congresso Nacional, tem que passar pela mão dos deputados. Então, a ideia é exatamente essa: fortalecer, dar um ar de otimismo a esse governo e, acima de tudo, fortalecer a base para quê? Para barrar o quanto antes essa denúncia, que deve ser apresentada, e votar também a reforma da Previdência, a reforma tributária, enfim, para fazer o Brasil crescer, gerar empregos e gerar essa onda de otimismo mesmo, Rodrigo. Obrigado, Renata. Continua acompanhando, que a gente vê que a bola agora está com o Supremo Tribunal. Exatamente. Como sempre, aliás, o centro do poder agora é a Justiça e, no caso específico, o Supremo Tribunal Federal. O Brasil parece estar dando costas a toda essa crise política que está tocando a vida. Isso explica a retomada do crescimento. O Brasil voltou a crescer, o desemprego começou a cair, já caiu substancialmente, mas ainda são 13 milhões de desempregados, pais e mães de família que estão numa situação ainda muito difícil. Mas você já percebe setores da economia reagindo bem. O setor automobilístico, por exemplo, a indústria nunca vendeu tantos carros, há 6 anos que não vendia tantos carros novos quanto foram vendidos agora em agosto. Cidades como Maceió, por exemplo, no feriadão de 7 de setembro, registrou ocupação de quase 100% da rede hoteleira. Quer dizer, a economia volta, ainda que timidamente, em muitos setores, volta a crescer, e é isso que importa, né? Enquanto os políticos aí estão trocando tapas, socos, empurrões, chutes e pontapés, o Brasil tem que seguir em frente, ir à luta, correr atrás, porque, afinal de contas, é disso que precisamos. E a reviravolta nas delações da JBS e a consequente prisão de Joesley Saldi deram força no Congresso à Comissão Parlamentar Mista que investiga o grupo. A escolha do relator, que faz parte da chamada tropa de choque do presidente Michel Temer, provocou críticas na sessão de ontem. Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, o senador Ataídes de Oliveira, do PSDB, cumpriu o prometido e nomeou como relator o vice-líder do PMDB na Câmara dos Deputados, Carlos Marum. O deputado do PMDB já adiantou que vai convocar para depor o dono da JBS, Joesley Batista, o ex-procurador da República, Marcelo Miller, e o presidente do BNDES, Paulo Rabelo de Castro. O relator quer saber quais as relações da empresa com o Banco Nacional de Desenvolvimento, que durante os governos Lula e Dilma concedeu empréstimos com juros abaixo do mercado ao grupo, que se tornou o maior produtor de proteína animal do mundo nesse período. Foram 8,1 bilhões de reais em empréstimos, segundo as investigações, com prejuízo de 1,2 bilhão em desvios. O BNDES é também sócio da empresa. Tudo foi relatado por Joesley durante a delação à Procuradoria-Geral da República. O acordo de delação premiada, que garantia liberdade ao empresário, também será alvo das investigações. A expectativa é de que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e o executivo Ricardo Saldi também sejam convocados para prestar depoimento na CPI. A segunda reunião da CPMI começou com polêmica. A oposição criticou a escolha do nome do relator, alegando que Marum vai atuar na defesa do presidente Michel Temer. Teve parlamentar que abandonou a sessão no meio e pediu para que retirasse o nome dele da comissão. Eu não vou participar dessa vergonha, porque eu não vou perder meu tempo com uma situação dessa natureza. À medida que você delega a função de relator para o chefe da tropa de choque do presidente Temer, as evidências são de que faltará a esta comissão imparcialidade e isenção para fazer as investigações. Por isso mesmo eu pedi o meu afastamento e não vou participar dessa comissão. Para acalmar os ânimos e diminuir o poder do relator Carlos Marum, a CPI terá 2 sub-relatorias. O deputado Hugo Leal, do PSB do Rio de Janeiro, ficará com os assuntos fiscais, previdenciários e agropecuários. Já o deputado delegado Francischini, do Solidariedade do Paraná, foi nomeado para a sub-relatoria de contratos da JBS e vai tratar também da delação do grupo. Outra questão que provocou polêmica durante o dia aqui em Brasília foi a informação de que pelo menos 14 integrantes da CPI da JBS receberam doações de campanha da empresa. Entre eles, o relator Carlos Marum. Ele declara que tudo foi propina. Ele declara que essa é uma das questões que ele deve esclarecer.
Parlamentares que receberam financiamento da JBS também serão investigados pela comissão. Caberá àqueles que tiveram, tá certo, financiamento pela empresa JBS que se esclareça na presença deles aqui. A dúvida é se a CPI realmente vai trazer resultado ou vai acabar em pizza. Olha, ninguém sabe, né? O Dr. Ulisses Guimarães se consagrou um conceito, uma frase segundo a qual CPI todo mundo sabe como começa, mas ninguém sabe como termina. É sempre imprevisível, né? E desde o governo Lula deixou de ser um instrumento, uma prerrogativa das minorias. Antigamente a CPI servia às minorias que não tinham como derrubar medidas importantes do governo, conseguiam instalar a CPI para investigar o governo. Desde o governo, desde a CPI do Mensalão e dos Correios no governo Lula, que quando o governo Lula passou por maus bocados, a partir dali, todas as CPIs passaram a ser controladas à mão de ferro pelo Palácio do Planalto. Nos governos Lula, nos governos Dilma e não seria diferente no governo de Michel Temer. Sempre os governos indicam o presidente e o relator da sua confiança, pessoas que são ligadas à base de apoio do governo. Imagina se o governo ia permitir que a oposição indicasse relator ou mesmo o presidente da CPI. É, portanto, uma situação, uma queixa que é recorrente em todos os governos. Quem está na oposição reclama disso. A seguir, o Minha Brasília completa 4 anos e a semana é de comemorações. O Band Cidade volta já.